Boa noite, irmão. É uma alegria recebê-lo aqui nesse culto, nessa noite. Eu quero agradecer, em nome da comunidade Cristã Nova Vida, nós estamos aqui em Diadema, em nome também do Ministério dos Homens, que você seja bem-vindo. E nosso desejo é que você saia edificado através da palavra do Senhor, através dos cânticos. Eu quero em especial agradecer ao pastor Elias, que estará participando com cântico junto com a sua filha. O pastor Elias é da igreja metodista wesleyana, que fica ali em Vila Medeiros, capital cidade. Eu quero agradecer também a presença do Jeter. Jeter é meu amigo, eu já conheço ele há mais de 15 a 20 anos, quando eu morei na Zona Norte, quando nós participamos de bons momentos ali nas programações das igrejas, né? Muitas igrejas ali. E quero agradecer por ter aceito o nosso convite e que Deus possa abençoar. O Jeter estará ministrando nesta noite o louvor para a glória de Deus. E quero também agradecer ao Júnior, que estará ministrando uma palavra. Com certeza Deus já falou em seu coração, que Deus possa usá-lo nessa noite para a glória e honra do nosso Senhor, aquele que é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Eu quero compartilhar um pouco aqui do texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, um texto bastante conhecido. Nós vamos aqui compartilhar, chamar um pouco a atenção de dois personagens aqui, interessante, né? Importante, no ministério de Jesus Cristo, que é Tomé e Felipe. Esse momento aqui, o contexto é quando Jesus já está sabendo, né, que ele iria rapidamente passar por aquela angústia, por aquele sofrimento, que ele ia ser entregue na mão dos pecadores e que ia pagar um preço altíssimo por mim e por você, pagar um preço altíssimo pelos nossos pecados. E é nesse contexto, nesse momento também, ele está sendo extremamente perseguido, principalmente pelos judeus, os líderes religiosos, que estão buscando, né, um motivo ali para tirar a sua vida. Então Jesus está sabendo, ele tem poucos minutos, é nesse poucos minutos que ele aproveita esse tempo tão precioso para confortar os corações ali dos seus discípulos. E ele começa assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo para que onde eu estou estejam vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aqui Tomé, né, ele faz essa pergunta para Jesus Cristo, né? E o outro que faz uma pergunta semelhante a essa é Felipe. No versículo 8, Felipe diz assim: replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde: Felipe, há tanto tempo estou convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. É interessante que Jesus, ao confortar, ao falar com seus discípulos, no capítulo 4, ele fala o seguinte: e vós sabeis o caminho para onde vai. Na realidade, eles estavam um pouco ainda confusos, né? Sobre a redenção de Jesus Cristo, sobre a sua morte, seu sofrimento. E também a gente vê ali no começo de João, que a Bíblia fala: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos a quantos receberam, deu-lhe poder de ser chamado filho de Deus. Então, na realidade, os judeus, os líderes religiosos, eles esperavam um Cristo, um Deus que viesse tirar ele desse sofrimento do Império Romano, que maltratava tanto eles. E essas coisas na cabeça dos discípulos estavam um pouco confusas, não estava muito claro nessas palavras de conforto de Jesus Cristo, porque era necessário, né, que Jesus morresse e que enviasse o Espírito Santo. Por isso que ele fala que estará convosco, está comigo, está com você.
né, o selo da nossa salvação eterna. E ele termina em Mateus falando que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o discípulo ainda não entendia. Ele não entendia pelo fato de fazer essas interrogações a Jesus Cristo. E eu creio que nessa noite esse tema, ele vai nos despertar, né? Será que esse relacionamento meu e seu, estamos realmente profundo no nosso relacionamento com Cristo? Será que estamos buscando as coisas do alto, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas o serão acrescentadas? E esse é o desejo de Cristo, que ele fala com Filipe. Você há tanto tempo, quer dizer, viu os milagres de Jesus Cristo, teve refeições, andou com o mestre, viu multidões, viu operar milagres, viu milagres, viu também expulsar demônios, né? Então, e aí ele falou, você está tanto tempo comigo e não me conhece, quem me vê a mim vê o Pai. Então esse é o desejo de Cristo, e esse tema, nessa noite, as faces de Jesus Cristo, eu creio que vai acrescentar a nossas vidas, né? Nessa maturidade. E esse é o desejo de Deus. E como conhecemos? Através do ensinamento da palavra, através do tempo, né? Através da comunhão com a igreja de Cristo. Então são muitos passos aí para que possamos estar nesse relacionamento profundo com o Senhor. E de certa forma, nessa palavra aqui de conforto, né? Os discípulos ficam um pouco confusos ali, né? Sem saber. O ministério de Jesus vai explicando. E esse é o desejo que Cristo tem para mim e a sua vida. E nessa noite eu creio que Deus não vai nos abençoar, acrescentar esse conhecimento. Vamos orar, em seguida eu passo para a parte do louvor, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar aqui, ó Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer pela minha família, pelos meus filhos, minha esposa. Quero agradecer, Senhor, pela nossa igreja. Quero agradecer ao Pai por estar participando junto com meus irmãos e pastor também, o pastor Elias, o Jeto e o Júnior, participando desse culto, ó Deus, que é direcionado ao Senhor, digno de toda a honra e de todo o nosso louvor, Pai. Abençoe nossas vidas, abençoe também aquelas pessoas que estão aqui, junto conosco, que teu Santo Espírito nos ilumine a entender a tua palavra. E em nome de Jesus, teu nome possa ser glorificado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Vamos continuar nosso culto, nós vamos participar da parte do louvor, e em seguida vamos participar também da meditação. Inclusive hoje, né, nós estamos aqui passando uma dificuldade, né? Minha esposa saiu para levar meu filho no hospital. Eu estou aqui com o Silas, ele está na sala, fazendo esses barulhinhos aí. Mas que Deus possa restaurar a saúde do meu filho, né? Deu um pouquinho de dor de barriga aí, não sei se comer alguma coisa, virose. Mas que Deus possa abençoar. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os que estão assistindo aqui essa live. Um privilégio muito grande estarmos aqui louvando ao Senhor juntamente com nossos irmãos. Nós somos da Igreja Metodista aqui de Presidente Prudente, aqui no contrabaixo a Vivian Teixeira, né? Aqui minha filha, o meu filho Aislan, aqui na guitarra, e eu aqui na voz, cantando com vocês, louvando a Deus juntos, tá? E aqui também o arranjador, o Aislan. Nós queremos que você, nessa noite, possa realmente elevar o seu coração, a sua mente a Jesus. Hoje será falado sobre as faces de Jesus. E a música que vamos cantar, que nós vamos adorar juntamente com vocês, é justamente levando vocês a louvar juntamente conosco. Que Deus abençoe a todos, e é um privilégio estar com vocês nessa noite. Em nome de Jesus.
Salvador, o meu refúgio, o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eterna, em ti firmos meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio, o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia, 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 em ti confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio, o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Eu canto aleluia a ti, meu Salvador. Eu sou o pastor Elias Robson, aqui de São Paulo, e juntamente com minhas filhas, Agnes Jamile e Águida Camila, queremos participar desse momento alegre de vocês. Um grande abraço para o nosso irmão Hermiro e todos os irmãos aí da comunidade cristã Nova Vida e sua liderança, todos os irmãos. Deus abençoe, gente. Estamos juntos. Marcado fui
por teu amor. Marcado fui por ti, Senhor. Marcado fui por tua cruz. Marcado fui por ti, Jesus. Fui marcado para marcar, alcançado para alcançar, tocado para tocar e amado para amar. Fui marcado para marcar, alcançado para alcançar, tocado para tocar e amado para amar. Marcado fui por teu amor, marcado fui por ti, Senhor, marcado fui por tua cruz, marcado fui por ti, Jesus. Fui marcado para marcar, alcançado para alcançar, tocado para tocar e amado para amar. Fui marcado para marcar, alcançado para alcançar, tocado para tocar e amado para amar. As marcas deste amor, trago em minha vida as marcas do Senhor. Trago em minha vida as marcas deste amor. Trago em minha vida as marcas do Senhor Jesus. Marcar, alcançado para alcançar, tocado para tocar e amado para amar. Marcado para marcar, alcançado para alcançar, tocado para tocar e amado para amar. Abraço. Boa noite, irmãos, graça e paz em Cristo, tudo bem? Eu queria iniciar com uma oração e pedir a graça de Deus que Ele venha nos ajudar, nos fortalecer e venha nos ensinar um pouquinho hoje, né? Da Tua Palavra, que Ele venha falar aos nossos corações, tá bom? Pai, eu te louvo e te agradeço pela Tua bondade, pelo Teu amor. Louvado seja o Senhor, Pai, sobre todas as coisas. Ninguém é como o Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Nos ensine a entender quem Tu és, ó Pai, para vivermos aquilo que o Senhor quer que vivamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, irmãos. Boa noite. Olha só, então, tenho o privilégio aí, a graça de poder compartilhar hoje com os irmãos um texto bíblico, né? Então, queria, junto com os irmãos, entender um pouquinho da vontade de Deus, um pouquinho daquilo que Deus pode nos falar e nos transformar juntos, tá? Então eu escolhi um tema aí meio complicado, né? Meio relativo, meio difícil de entender, que é as faces de Jesus, né? Então as faces de Jesus, o que representa isso, né? Então as faces de Jesus, na verdade, não tem ligação
com o seu aspecto físico, né? Com aquilo que ele, com o seu rosto, né? Especialmente, mas aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus ele representa para nós, né? Então, por que as faces? Porque, na verdade, existem vários modos de enxergar Jesus, né? E a gente vive no momento em que as pessoas enxergam Jesus de diversas formas, né? Existem vários livros aí, né? Por exemplo, Jesus, o maior psicólogo, né? Que é um livro muito antigo, um livro bem bacana, bem bom, eu já li ele, inclusive, né? Jesus, o melhor conselheiro, Jesus, o político, né? Jesus, o profeta, né? Então a gente encontra vários títulos, né? Então várias faces de Jesus, né? E eu acho que a pergunta inicial que vai nos ajudar a entender um pouquinho do que Deus quer que a gente compreenda é: o que eu e você compreende de Jesus? O que a gente entende de Cristo, né? Quem é esse Cristo para nós? Observa que é uma pergunta bem importante, bem pertinente, porque essa compreensão de quem é Cristo que vai nos levar a viver Ele. Então, se a gente compreende Cristo de um jeito, a gente vai viver desse jeito. Se a gente compreende Cristo de outro, a gente vai viver de outro jeito. Então, a compreensão de quem é Cristo, o que é Cristo, vai nos ajudar a viver aquilo que Ele quer que a gente viva. Então, a gente não pode vacilar nesse sentido, né? A gente não pode vacilar, a gente tem que ter bem alinhado o que é, quem é o Cristo, o Jesus, né? Então, isso é uma informação que a gente tem que buscar, que a gente tem que pedir para que Deus revele a nós, né? Porque é uma questão muito importante. Isso depende a nossa salvação, depende do nosso estilo de vida, né? Depende dos nossos valores. Então percebe, irmãos, que é uma pergunta muito importante. Eu gostaria que nós fizéssemos isso, cada um para si, né? E como igreja também, qual a nossa compreensão de quem é Cristo? E o que Cristo é? Porque isso vai determinar o que vamos fazer e o que somos. Percebe o quanto é importante saber quem é Cristo? Então, diante disso tudo, né, é interessante porque Cristo, em determinado momento da Bíblia, que ele estava falando quem ele era, ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo, né? O Cristo, a palavra de Deus, o Cristo, né? O chamado de João é a palavra de Deus, o verbo de Deus, né? Aquele que vem nos falar, a palavra viva de Deus, a manifestação de Deus. Então, quem é esse Cristo, irmãos? E aí eu queria ler um texto e, através desse texto, entender um pouquinho o que aconteceu com os discípulos e trazer para a gente, né, com uma comparação de como a gente vê Cristo hoje. Qual é a nossa visão desse Cristo hoje? E tentar perceber aí se a nossa visão é parecida com a dos discípulos, né? É parecida com aqueles dois discípulos. Porque isso é uma questão importante, tá bem? Então, vamos para o texto de Lucas 24:13. É o texto que eu gostaria de utilizar. E só lembrando aqui que o contexto, né, desse texto, Jesus tinha acabado de morrer, fazia já 3 dias, né? E os discípulos estavam escondidos, com medo, não acreditando de modo nenhum que ele pudesse ressuscitar. E esses 2 discípulos estavam voltando para Emaús, né? Não queriam mais ficar em Jerusalém, porque não acreditavam que Jesus fosse retornar, enfim, tinha acabado. Aniquilaram a esperança deles, né? Então, esses 2 discípulos estavam vivendo isso. E vamos ver um pouquinho do que eles falam aqui, do que fala o texto e compreender? Quer ver? Vamos lá. Então, Lucas 24:13 fala assim: ó, naquele momento, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que interessante, Jesus apareceu próximo deles e eles não reconheceram Jesus. Eles não identificaram Jesus. Nem o Jesus é a sua característica física, né? Porque os olhos deles estavam impedidos de enxergar isso, né? Ele lhe perguntou sobre o que vocês, né? Jesus perguntou, ele perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas ali que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavra, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia de que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender? Aqui é Jesus falando, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Olha só, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-lhe e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Olha só, irmão, que texto sensacional, onde a gente pode tirar um pouquinho daquilo que Cristo quer que a gente entenda dele. E fazer uma comparação hoje aos nossos dias, o que a gente vê da igreja, o que a gente vê de nós, e rever um pouco dos nossos valores. Rever um pouquinho do modo que a gente vê Cristo, se de fato ele é isso. Tá? Então é interessante, irmãos, porque no texto aqui, ó, no versículo 16... Não, melhor, no versículo anterior já fala que eles iam andar um longo caminho, né? Então, 11 quilômetros, né? Então, 11 quilômetros aí eu imagino que dê para andar aí umas 3 horas, 4 horas, mais ou menos, andando. Imagino que seja isso. Então, dá para conversar bastante coisa, né? 4 horas, dá para lembrar de algumas coisas sobre Jesus, né? Então, acho que 4 horas
Acho que aproximadamente de 3 ou 4 horas andando, né? Então eles estavam tristes, né? Então, não sei se eles estavam andando muito rápido, provavelmente devagar. Mas dava para falar muita coisa, né? Dava para conversar muita coisa, né? E o interessante disso tudo é que Cristo aparece para eles no caminho. O próprio Cristo aparece para os discípulos no caminho. E aí no versículo 16, diz que os olhos deles estavam tampados. Eles não conseguiam enxergar que ali do lado deles é o próprio Cristo. É interessante, porque é muito provável que por conta também dessa desesperança tão grande, isso impedia que eles enxergassem de um modo racional ou analista de quem é que estava ali com ele. Enfim, a verdade é que o texto diz é que eles não entenderam e não compreenderam e não viram quem estava ali era o próprio Cristo, né? E é interessante, irmãos, porque os discípulos, eles não conheciam Jesus somente há 3 dias. Eles eram discípulos de Jesus. E provavelmente eram discípulos bem próximos de Cristo. Então, vamos imaginar aí que se eles eram discípulos, talvez eles estavam andando com Cristo durante uns 2, 3 anos, vai. Vamos pensar 3 anos. Eles estavam andando com Cristo, né? Que foi um período do ministério de Cristo ali, o que está escrito, né? Então vamos imaginar que eles tenham tido um relacionamento com Cristo aí durante 3 anos. E eles não enxergaram quem era o Cristo. Eles não viram. E lá no final do texto a gente vê que eles vão lembrar quem é Cristo no momento em que eles estavam no partir do pão. Ou seja, eles já tinham feito a ceia com Cristo. Eles já tinham sentado do lado de Cristo. Porque é quando eles percebem quem é Cristo. É no momento da ceia. Então, percebe que esses 2 discípulos eles tinham um relacionamento bem próximo com Cristo. Eles estavam do lado de Cristo mesmo. Eles eram discípulos de Cristo. E é interessante, irmãos, porque os olhos deles não tinham a capacidade de ver quem era aquele homem. Não parece muito próximo hoje, às vezes, ou muitas das vezes, ou às vezes quase sempre, perto daquilo que é a nossa realidade? Os olhos fechados para Cristo, não saber quem é Cristo, parece que é alguma coisa bem comum a nós às vezes, especialmente a igreja. A gente percebe uma série de ações de igreja e nossas, e é nossa mesmo, individual como pessoa, que às vezes não compete com alguém que está vendo Cristo, alguém que entendeu quem é Cristo. Então hoje, você percebe que a igreja, ela tem os olhos, de modo geral, fechados para aquilo que é o Cristo, para aquilo que é o propósito de Cristo. Quando a gente percebe um Cristo nas Escrituras, diferente daquilo que nós temos feito, alguma coisa está errada, irmãos. Então, nesse caminhar de vida cristã, nesse caminhar da nossa vida, a gente fecha os olhos e estamos com os olhos tampados para Cristo. Observa a igreja no momento político. A gente vê irmãos brigando com irmãos.
a gente vê irmãos assassinando irmãos com a mente, com palavras. Eu não estou aqui apoiando, utilizando um exemplo, política, apoiando um lado ou outro, mas a gente percebe que essa atitude, na verdade, ela representa alguém que está com os olhos tampados para Cristo. A gente percebe que os discípulos eles caminharam com Cristo durante 3 anos, eles estão caminhando com Cristo, ouvindo o próprio Cristo, e eles não estão conseguindo ver quem é o Cristo. E aí você observa que no versículo posterior, a gente vai ver que eles estão tristes e preocupados, né? Então Jesus ele pergunta por que da preocupação deles, por que da tristeza deles. E por uma questão de não saber quem era o Cristo, os levou à situação que eles estavam. Irmãos, quando a gente percebe onde existe uma comunidade que diz pertencer a Cristo, que diz viver para Cristo, onde aquela comunidade não tem a capacidade de fazer diferença para a sua vizinhança, é porque essa visão de Cristo, muito provável, ela está tampada. Ela está longe daquilo o que de fato Cristo representa. Então percebe, irmãos, que a falta de visão de quem é Cristo nos leva até algumas compreensões e algumas atitudes que não são alinhadas com o que de fato Cristo é. Porque se aqueles discípulos eles tivessem a visão correta de quem era Cristo, eles não estariam naquela situação. Sabe porque eles estavam desesperados, estavam preocupados e tristes. Eu não estou questionando, a gente não questiona esse lado humano que existe de nós. Mas a verdade é que, pelo fato deles não conhecerem a Cristo, isso estava levando eles a terem atitudes contrárias à fé cristã, contrária àquilo que Cristo queria que eles fizessem. Irmãos, se a igreja não conseguir abrir os olhos para Cristo e ver quem Cristo era, e a partir dele entender o que devemos fazer, é porque os nossos olhos estão tampados. Não podemos acreditar que conhecemos a Cristo e que sabemos quem é Cristo pelo simples fato de ir à igreja, de tocar uma musiquinha, de dirigir o culto, de fazer uma roda. Não que isso não seja bom, não que isso não venha produzir nada. Na verdade, a ideia é que isso produza uma visão daquilo que Cristo é, para a gente, diante da realidade, viver o que Cristo quer que a gente viva. Então, os olhos tampados para Cristo nos faz ficar preocupado com o bandido, mas não ter nenhuma atitude de transformação social. O olhar triste, ele nos faz ficar preocupado com aquela turminha que está usando droga na esquina, próxima à igreja, mas ela não nos faz ter ações de transformação social. Então, quando a gente vive numa situação dessa, irmãos, é porque é muito provável
que a gente está com a visão tampada e a gente não compreendeu quem é esse Cristo transformador, quem é esse Cristo capaz de nos mover e de nos levar a ter ações que ele teve. Você percebe que essa visão de quem é Cristo, ela vai nos ajudar a ter a atitude correta? Então, saber quem é Cristo é algo que é importante para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Os discípulos com os olhos tampados, não enxergando quem era Jesus, fazia com que eles se preocupassem, se entristecessem. Por quê? Porque o Cristo morreu, já era. Mas a atitude disso tudo era negativa, porque a visão era errada. Aí, irmãos, olha no versículo 17, e eles lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com o rosto entristecidos, né? Um deles, chamado Cleópatra, lhe perguntou, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Então é interessante, porque eles ainda estavam falando para Jesus, né? E percebe que ele fala aqui como se fosse alguém que não conhecesse nada, que não soubesse de nada. Você não sabe, né, das coisas que estão acontecendo ali? E Jesus fala, que coisas? Aí, irmãos, a gente consegue aqui compreender o porquê os discípulos, na verdade, estavam voltando para Emaús e porque eles estavam totalmente decepcionados, totalmente tristes, né? É por causa de um motivo, na verdade, que é o mais importante, é o que depende de tudo. Aí ele fala assim, ó. Responderam eles, quem era Jesus? Aí eles falam, ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Irmãos, observe que essa tristeza dos discípulos e essa frustração era decorrente justamente de uma visão errada que eles tinham de Jesus. Porque para eles, Jesus era um profeta. Era alguém poderoso em palavras? Era. Mas somente isso. E aí, irmãos, é aqui que está o ponto onde nós erramos. A gente caminha na vida cristã e é verdade que a nossa caminhada de vida cristã é um processo de conhecimento, de aproximação de Jesus. Mas às vezes parece que a gente está muito tempo tendo a visão errada. Porque as coisas que a gente faz não está alinhada com aquele que a gente diz que é a base das nossas igrejas, que é a base das nossas vidas. Se a gente não conseguir compreender quem é Jesus de verdade, a gente não vai conseguir ter uma vida de impacto social transformador. Cristo, ele se relacionava e essa relação, ela gerava vida. Se a gente não tiver a visão de quem é Cristo, a gente não vai conseguir viver a vida cristã. E vamos continuar com o nosso domingo de culto, mas sem sabor de Cristo, sem fontes de água vivas a jorrar de nós, por conta de uma compreensão errada. E aí, olha o que era Cristo para eles.
Ele fala, os chefes do sacerdote entregaram para a nossa autoridade, entregaram para crucificar, para matar. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Então, observa que a expectativa aqui dos discípulos era de que Jesus ele fosse trazer uma redenção para Israel terrestre, né? Então, a opressão que os romanos causava sobre eles, e que algumas autoridades, que a política causava, seria encerrada, seria destruída por causa do Cristo. Aliás, é por isso que Pedro corta a orelha, soldado, porque ele também não compreendeu quem era Cristo. E há quem diga que foi por isso que Judas entregou Jesus, porque ele também não compreendeu quem era Cristo. E, na verdade, a intenção dele é que aquela circunstância causada pudesse trazer esse Cristo libertador, a manifestação desse Cristo libertador naquela situação, e fosse resultar nesse poder político dado, tirado dessa opressão dos romanos. Então, observa, irmãos, que os discípulos que caminhavam para Emaús, os discípulos, os apóstolos que estavam perto de Jesus, eles não compreenderam quem era Jesus. Eles não tinham a visão correta de quem era Jesus. E por não terem a visão correta de quem era Jesus, eles não conseguiam viver aquilo que Jesus queria que eles vivessem. Irmãos, nós não vamos conseguir ter uma vida cristã de impacto social, de impacto familiar, de impacto profissional no trabalho, com os amigos, se a gente não compreender verdadeiramente quem é esse Cristo e o que esse Cristo quer trazer. E a verdade é que nós, às vezes, estamos lá na igreja, ou estamos num ambiente religioso, e a gente acha que isso é conhecer a Cristo, mas não é. A gente obriga os nossos filhos a irem para a igreja, a terem uma vida religiosa, pensando que isso é vida, mas não é. Não que isso não gere nada positivo. Na verdade, a ideia do domingo, a ideia do culto, é que isso venha produzir em mim algo que eu venha refletir perante os próximos, né? Aonde quer que eu esteja, aonde quer que a igreja vá. Que venha causar transformação naquela turminha que usa droga, naquela turminha corrupta, naquela turminha, enfim. Essa visão de Cristo, ela tem que causar essa atitude em nós. Não adianta a gente pensar que conhece Cristo, mas a gente não ter a capacidade de ir para a rua e ter ações que venham causar transformação naquele bairro, naquela cidade, naquela pessoa. Não adianta falar que eu tenho a Cristo, eu vou para a igreja domingo, mas eu no meu trabalho eu não tenho nenhuma atitude que gera uma mudança de valores, que gera algo novo para essas pessoas que estão sedentas de saber e não conhecem quem é Cristo. Então observe, irmãos, que essa falta de visão quem é Cristo, o que nos causa? O que nos causa? Agora a gente está na época, né, da política, já está começando, né? Vai ter candidato para agora, vai sair eleição para presidente. E é impressionante como a gente vê uma guerra nas redes sociais, é impressionante. É pessoas querendo comer pessoas. E a igreja que diz que apoia um partido, ela massacra
destrói, humilha outro. Será que isso é um reflexo de quem conhece a Cristo? O partido que é contra o governo atual também quer destruir, quer ridicularizar, quer humilhar. Será que isso reflete de verdade a visão de quem é Cristo? Então percebe, irmão, que a igreja cristã ela vem caminhando e ela está um grande período andando com as coisas de Cristo, ouvindo Cristo, mas ela ainda não compreendeu muito bem quem é esse Cristo. E isso gera esse tipo de atitude. Observa você, eu não preciso necessariamente indicar algo prático, mas observa você se aquilo que habitualmente, se aquilo que aquele valor seu, ele reflete alguém que conhece a Cristo. E compreenda que se de verdade essa vida, uma vida religiosa, ela reflete quem é Cristo. E é interessante, irmãos, porque quando eles falam que quem é Cristo, e aí eles falam que o Cristo seria o libertador para eles do povo, mesmo ele andando com Cristo humano, e não era isso que Cristo fazia, não era isso que Cristo veio fazer, não era um movimento político, terreno, mas era do reino de Deus. Quando eles falam isso, né, eles falam de boca cheia, e eles já estavam há muito tempo com Jesus, já era para eles ter compreendido, e não conseguiram compreender isso. Será que a gente anda com Cristo e não conhece a Cristo? Será que a gente, domingo após domingo, a gente ouve Cristo e não conhece a Cristo? Percebe como isso é algo muito sensível? Isso depende da nossa salvação. É a nossa vida eterna. Essa compreensão de quem é o Cristo. Ou a gente só está na modinha. Que eu conheço Cristo, que eu sou de Cristo, eu toco na igreja, eu dirijo, dou aula. Será que de verdade a gente conhece esse Cristo? E aí quando Cristo ele é tão base, tão fundamento da igreja, Cristo é tão alvo e propósito das Escrituras, que quando eles falam isso, Cristo fala, poxa vida, será que vocês como vocês demoram para compreender quem é Cristo? E aí Jesus vai lá ensinar de novo. Como Cristo que ama, o Deus amoroso. De repente a gente numa situação dessa, né, tá ensinando os nossos filhos, tá ensinando alguém, você já perde a paciência, você não quer aprender não, moleque, dá um pedalo, fica nervoso, né? Aí Cristo, com todo o amor, com toda a paciência, fala como vocês demoram para compreender quem eu sou. Vocês estão comigo há 3 anos, andando do meu lado. Igreja, você está andando com Cristo, você está ouvindo de Cristo. Mas você ainda não conheceu a Cristo, não entendeu o que esse Cristo quer que você faça, o que Cristo quer que você viva. A gente ouve isso nos nossos ouvidos. E Cristo é que fala para ele com todo amor. O mesmo amor que Cristo dia após dia, semana após semana nos diz. O que ele está nos falando nesse momento. Conhecer a Cristo vai gerar uma vida de impacto, uma vida de transformação social. Você não vai querer ver famintos. Você não vai querer ver drogados. Você não vai querer ver doentes. O seu lugar é um lugar de cura, de transformação, de redenção, de conversão. Não é um lugar de briga, não é um lugar de política,
não é um lugar de bagunça, é um lugar de transformação. E quando a gente não compreende isso, a gente não consegue fazer isso, porque a gente não conheceu Cristo. Eles falam que o Cristo que tinha poder de palavra, o Cristo que transformava, o Cristo que fez muitos milagres, mas eles estavam desesperançados, porque na essência eles não conheciam a Cristo, eles não tinham a visão correta de quem é Cristo. E nós temos a oportunidade hoje de que isso seja diferente. E de verdade a gente compreender quem é Cristo. E pedir para Deus que nos faça isso. Porque percebe que o próprio Cristo, o que ele já fazia, ele fez ali naquele caminhar. E aí a gente percebe o quanto as Escrituras, né, o Antigo Testamento, ele é precioso, porque ele aponta Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo utilizou os profetas, utilizou desde Moisés para falar quem ele era e o que ele era. É isso que o Antigo Testamento faz. Observe que é isso que o Antigo Testamento faz, é isso que é a essência da vida cristã, compreender quem é Cristo, o que Cristo faz, o que Cristo quer fazer, quem é esse Cristo, o que ele fez e o que ele quer nos mover a fazer. Quem é esse Cristo que faz isso? Então você percebe, irmãos, que esse amor, essa paciência de Deus, reensiná-los a compreender quem era Cristo. Irmãos, existem muitas compreensões de Jesus. Muitas compreensões de Jesus. Compreensões erradas de Jesus causaram guerras. Causam guerras e destruição. Guerra Santa. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, movimento pró-político evangélico cristão que pega a espada para lutar, que utiliza da palavra para amaldiçoar, para matar, é a Guerra Santa. Eu faço isso em nome de Deus, então tá certo. É por conta de uma compreensão errada de quem é Cristo. Por isso eles fazem isso. Por isso a gente faz isso. Percebe que o Evangelho de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, não é isso. E é o que aconteceu com o discípulo, por conta de uma visão errada, uma compreensão errada. Agora eles têm uma atitude errada. A igreja de Cristo, por conta de uma visão errada, por conta de uma perspectiva errada de quem é Jesus, não consegue viver na íntegra quem ele é. Não consegue. E aí Jesus reensina através dos profetas. Irmãos, lá em Gênesis, a gente já vê a manifestação a ponto para quem é Cristo. Quando a gente ouve, lê lá nas Escrituras que esmagará a serpente com os pés. Será por inimiga da serpente. E é o anúncio do Evangelho de Cristo. Quando a gente ouve Isaías falando o que aconteceria com Cristo, quando a gente vê os profetas apontando o que aconteceria com Cristo, que ele viria, que ele padeceria, que ele morreria, que ele ressuscitaria. E foi isso que Jesus fez com os discípulos. Ele repassou o conhecimento, falou, estava escrito que isso ia acontecer. E o mais legal, uma das coisas interessantes aqui é que Cristo ele não falou, eu falei isso para vocês, mas ele falou, os profetas disseram. É bem antes de mim, né? Antes de eu ter nascido, eles já disseram que isso aconteceria. E aconteceu exatamente como eles disseram. Lembra do burrinho?
que ele sentaria e entraria em Jerusalém no burrinho? Estava escrito isso no Antigo. É a profecia se cumprindo. É Cristo. Cristo, o conhecimento de Cristo, saber quem é Cristo, é o que vai definir as nossas ações, as nossas atitudes, longe de sermos perfeitos. Mas quando a gente compreende o que é Cristo e quem é Cristo, de forma correta, a gente é capaz de viver rios de água viva. É capaz de fluir do nosso interior rios de água viva. É capaz de causarmos transformações. É interessante, irmãos, porque olha só agora no versículo 30, quando ele fala, quando estava à mesa com eles, Jesus aqui na mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu. E deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. O momento que eles compreendem aqui que Cristo estava ali, que Cristo tinha ressuscitado, foi o momento do partir do pão. Porque aí Deus quis se revelar ali. O próprio Deus quis se revelar ali. E eles lembram, né? Porque eles lembram que era daquele jeito que Jesus fazia mesmo. Foi igualzinho, é o Cristo. É o Cristo. E aí Cristo desaparece. Eu queria te motivar com essa palavra agora, que esse versículo, de você pedir para que Deus permita que você conheça a Cristo. Vamos pedir para que Deus permita que nós conheçamos a Cristo. Que Ele se revele e se manifeste a nós. E que permita que a gente experimente do que de fato Ele é. Que os nossos corações se ardam ao ouvir a Tua palavra e que gere transformação em nós. Porque sem isso, sem essa revelação de Cristo, sem o conhecimento de Cristo, nós não somos nada. Eu sou dizimista, eu frequento o templo, eu faço isso, eu faço aquilo, e não sou como aquele outro. Isso Deus despreza. Então não é vida religiosa. É muito mais que isso, é conhecer a Cristo. Irmãos, eu queria para finalizar, e aí olha só o que Jesus ensina, e agora eu queria que a gente se detesse a uma característica de Cristo. Eu diria que a mais importante, talvez, né, que é uma base da característica de Cristo, que é o amor. Né? Então, olha só, quando o Paulo está ensinando lá em Gálatas, ele está falando que a gente deve ajudar uns aos outros, carregar a carga uns aos outros. Ele fala, ele fala, levem os fardos pesados uns aos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:3. Ou melhor, 6:2. A lei de Cristo é o quê? A lei de Cristo é o amor. A lei de Cristo é o amor. Então o amor é algo que não foge de Cristo. Não é o amor irresponsável, é o amor responsável, sim. É o amor que não mata, é o amor que não humilha, é o amor que não rejeita, é o amor que cuida, é o amor de Cristo, é a lei de Cristo que é o amor. Então observa que a gente cumprindo o amor, cumprindo a lei de Cristo, de quem a gente diz que conhece, a gente está cumprindo o amor. A gente está vivendo o amor, compreende-se que a gente conhece Cristo. Então uma característica importante. Então observa que essa característica, e é a característica que eu gostaria de deixar como algo essencial para quem diz que conhece a Cristo, é o amor. E o amor, ele cuida. Né? O amor é capaz de sair no mundo e causar transformação. De levar vida e rios de água viva. Levar vida onde não tem, onde não existe.
E aí lá em João no capítulo 4, ele fala assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então observe como uma característica forte é o amor de Deus. Viva o amor de Deus, viva a Cristo, compreenda a Cristo. Vamos pedir que Jesus nos revele quem Ele é. Vamos orar? Pai, eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, permita-nos te conhecer. Permita-nos estar em Tua presença e viver e conhecer ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos.